Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe, ilumine e fortaleça todos nós, guiando o nosso coração e nos fortalecendo na fé. Nesse domingo, dia 23 de julho de 2023, nós estamos no 16º domingo do tempo comum. Queremos pedir a Deus que abençoe, ilumine e nos fortaleça sempre na fé e nos ajude a acreditar cada vez mais no seu ensinamento. Também hoje é dia mundial dos avós e da pessoa idosa. E o evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado o fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e lhe retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A prática de Jesus falar em parábolas, ela é muito comum, porque falar em parábolas é dizer algo que nós conhecemos para poder ensinar algo que nós desconhecemos. Então a parábola é sempre isso, é um paralelo, é uma reflexão que faz um paralelo, conta alguma coisa que a gente conhece bem para nos ensinar sobre uma realidade que a gente desconhece. E o que está em torno disso é o reino dos céus, o reino de Deus. Então Jesus vai colocando primeiro, o Filho do homem, Deus, semeia uma semente boa no campo. Mas a liberdade nos dá a possibilidade de haver inimigos. A liberdade que Deus deu à humanidade permite que Deus tenha inimigos, que Deus tenha gente que escolhe não querer saber dele, gente que escolhe viver como Deus,
ou viver para si mesmo sem pensar em Deus, sem pensar no próximo. Então, nesse contexto, nós temos o diabo, viu? Nós temos aí essas expressões, diabo, satanás, demônio, viu? O diabo é aquele que cria confusão na nossa vida, ou que nos engana, viu? Aquele que nos coloca contra Deus, no caso aqui, inimigo de Deus, e joga isso. A tentação dos funcionários é, vamos arrancar então o joio, viu? Mas o dono conhece muito bem, nós estamos falando do dono, conhece muito bem, Deus conhece muito bem esse mundo, e sabe que aqui tem joio e trigo nesse mundo, viu? A tentação deles, vamos eliminar o joio logo? Não, espera. Viu? E por que ele fala isso? Porque joio e trigo, quando estão crescendo, são muito parecidos. São muito parecidos. Você não sabe separar com clareza. Você só vai descobrir qual é a diferença e quem é quem quando eles começarem a produzir frutos. Porque o trigo produz frutos, o joio não. É uma espécie de uma erva daninha. Então, assim é o mundo. Na hora do juízo, na hora do julgamento, no final da vida, os frutos que a gente produz que vai definir se somos trigos. Porque se a gente não produziu fruto, se a gente não fez nada, a gente corre o risco de ser joio mesmo. Eu com 50 anos, agora que eu estou tendo a oportunidade de fazer alguma coisa pela igreja, né? Você quando vive numa congregação religiosa, ainda mais uma congregação religiosa que o poder é distribuído e defendido por poucos, ou por alguns entre si, e o resto tem que ficar lá na sacristia mesmo, a gente não tem oportunidade de fazer quase nada, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer quase nada é para servir o coronel que está sempre no poder e sempre é superior, né? Aí a gente serve para alguma coisa. E aí é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de prestar um serviço para a igreja. E a gente trabalha para que aqui tenha algum fruto. A gente trabalha para que aqui a gente possa produzir alguma coisa, sem o peso, a grandiosidade de uma ordem religiosa por trás, mas aqui na pequena lagoa da confusão, em que a gente, com aquilo que a gente já viveu e aquilo que a gente acredita, a gente vai tentando oferecer um serviço para que a gente seja trigo, para que a gente produza algum fruto e deixe algum fruto nessa cidade, nessa paróquia e aonde a gente for de hoje em diante, que a gente possa deixar alguma coisa também. Por isso, a sabedoria é essa. A gente está misturado aí. Se a gente é joio ou trigo, só com o final que a gente vai descobrir se a gente produzir frutos. E ao produzir frutos, a gente está oferecendo algo para alimentar alguém. Afinal, as referências de frutos é sempre isso. Um pé de laranja não produz laranja para se alimentar. A laranja é para alimentar alguém. É claro que dentro da laranja tem a semente para produzir outra árvore. Mas o pé de laranja não se alimenta do pé de laranja. As outras parábolas consideradas da mesma forma. O reino de Deus é como uma semente de mostarda, pequenininha, mas se encontrar terreno, ela cresce e ela colhe pássaros. Ela colhe pássaros, ela colhe o povo de Deus. É como um fermento numa massa. É pouca coisa, desaparece, mas faz crescer. Então, o reino de Deus é sempre uma realidades abençoadas por Deus que cresce. A gente reza para que a nossa paróquia cresça, para que a nossa igreja cresça, para que a gente também possa crescer e oferecer algo a mais no mundo em que nós vivemos. A gente trabalha pedindo a Deus sempre que nos dê sabedoria para que esse reinado de Deus esteja presente. No finalzinho do Evangelho, pergunta a explicação do joio e do trigo e essa sabedoria. Nós estamos misturados. Qual vai ser a diferença entre joio e trigo, entre bons e maus nesse mundo? Os frutos de bondade e misericórdia que cada um é capaz de produzir. Não é a quantidade de oração, é o bem de misericórdia, bondade e serviço que você é capaz de fazer. Um abraço, até mais.